A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Irmão, irmã, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está na sua casa, acompanhando, através da live, eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Vai orando a Deus. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo de louvor, adoração. Podemos sentir, Senhor, que a nossa adoração, Senhor, possa, e com certeza tem chegado, está chegando até Ti, Senhor. Queremos continuar Te adorando, Senhor, através de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, Senhor. Sim, ó Pai amado, no nome de Jesus, que Teus anjos aqui estejam, Senhor. Cobre com Teu sangue, fala conosco nesta noite, Senhor, poderosamente. Sim, aqui estou, Senhor, estou aberto à Tua presença, Espírito Santo. Vem falar através da minha boca, vem colocando palavras de sabedoria, discernimento, vem colocando palavras de conhecimento para cada um de nós. Sim, ó Pai, fala conosco poderosamente. Repreendo toda e qualquer ação, todo e qualquer espírito que possa querer agir, que seja contrário àquilo que o Senhor quer realizar nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Começamos esse culto cantando um louvor. Durante o dia, ele estava até... Eu acordei com esse louvor, sentindo ele, cantando ele. És fiel em todo tempo, né? Louvor, bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Enquanto estava cantando ali, eu lembrava de algo que Deus tem feito, fez na minha vida, mas foi muito forte. Algumas pessoas já sabem. Dia 15, eu recebi o diagnóstico de cura, né? Total da enfermidade, do câncer. Foram 7 anos. 7 anos. Glória a Deus. 7 anos, muitas vezes levantando de madrugada lá, quando eu estava em tratamento, viajando daqui para Curitiba, fazendo teste. Mas Deus nos deu a vitória. Tem nos dado, Ele é fiel. E estava ali também meditando, e às vezes a gente não entende, né? O agir de Deus, a ação de Deus. Mas é interessante que a minha tia, que eu hospedei na casa dela, e que me levou a ter um posto de saúde, a qual eu pude entrar no Erasto Getter, né? Que é difícil de entrar, é só quem mora lá ou através de transferência daqui para lá. Essa minha tia, ela veio a falecer de câncer. Mas é uma pessoa em que Deus era uma pessoa cristã, salva, né? Então ela está melhor. Está melhor do que eu, diria assim, né? Então eu creio que a gente não entende, mas aquela pessoa que falou, Carlos, né? Tem um postinho, vá lá que você vai conseguir entrar no Erasto. Tem uma médica, conversa com ela, tudo, né? E, de repente, no caminhar do tratamento, essa pessoa, uma pessoa que a gente não esperava, perde a vida, não ganhou, né? Eu diria assim, está com Jesus. E o médico a qual também tratava, morreu de câncer. O médico que fez a cirurgia em mim, o médico que me acompanhou, o médico que trouxe com sabedoria o discernimento, onde ele falava assim, eu preciso que você faça um PET, né, CT, como se fosse uma tomografia computadorizada, colorida, que vai aparecer bem mais específico a situação, senão nós vamos te abrir e vamos fechar, de repente não vamos conseguir resolver a tua situação. Ele falou, estou vendo aqui nessa tomografia, está muito próximo do coração, da aorta, né? Ele falou. Se nós
abrir você, nós vamos abrir, vão olhar, não dá para mexer. E daí nós vamos fechar e de repente não deu nem tempo de você ser tratado. Ele falava assim. E ele pediu esse exame, eu fui, e quando chegou o exame nas mãos dele, ele falou exatamente o que eu pensei. E durante o tratamento que eu estava lá, algumas pessoas tinham feito esse procedimento com alguma situação parecida com a minha, abriram e daí tiveram que fechar porque não conseguiram tratar. Porque também estava próximo da horta. E essa pessoa também, esse médico, também tratava o câncer, morreu de câncer. Eu não sei se era um cristão ou não, né? Mas a gente sabe que era uma pessoa boa e sabemos que é necessário sim ter conhecimento, aceitar a Jesus para estar junto dele, né? Eu não sei, não estou aqui para julgar. Mas por que eu falo isso, né? A mão de Deus na minha vida. O que Deus fez, o que Ele tem feito, né? E para a honra e glória do nosso Deus, né? Dia 15 eu recebi esse diagnóstico de estar curado, em nome de Jesus. Durante o tempo que eu estava aqui, eu acho que o pastor acompanhou, até testemunhava assim, em alguns momentos. Teve um momento aqui que eu estava aqui, tinha uma época quem observava, eu vivia sentado ali, nem levantar não levantava. Porque mesmo já em tratamento, tinha uma situação que eu passava muita dor, sangrava e tudo mais. Talvez só o pastor sabia disso, isso me incomodava muito. E também, fazendo o exame, não tem nada a ver com o que eu vivi através da enfermidade. Então, é algo que é controlável, que pode ser tratado e curado. Não está fora de controle nada disso. Amém? Mas eu convido você, Salmo 13. Salmo 13. Por que eu trouxe testemunho? Porque ali o Espírito Santo trazia, né? Talvez eu durante a ministração não iria trazer e falar algo, né? Mas venho ali porque é para ser testemunhado, falar do que Deus fez na minha vida e tem feito. Salmo 13, oração da fé. Oração de fé. É um salmo de Davi, né? Ele inicia assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Com tristeza no coração cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Oração de fé. Esse salmo, trazido através de Davi, né? Nós vemos que é o autor, né? Ele nos fala, nós vemos o próprio salmo falando, o próprio Davi, até quando, Senhor? Como que fazendo perguntas, né? Quantos de nós, na nossa vida, no decorrer, de repente não tem colocado uma situação assim? Até quando, Senhor? Até quando? Eu testemunhava a respeito da enfermidade. No início não foi fácil, mas foi estar aos pés do Senhor, buscando, porque só quem tem um diagnóstico assim de câncer pode falar o que eu senti, né?
O dia que eu tive o diagnóstico, a qual eu balancei, chorei para onde eu vou, o que eu vou fazer. Mas muitas pessoas também podem se perguntar o que eu vou fazer, até quando, o que está acontecendo, o que está ocorrendo na minha vida. Não sei o que você está vivendo, você que está aqui, você que está na sua casa. Talvez tenha feito perguntas. E aqui nós vemos que Davi, eu penso assim que ele estava passando por um momento de dificuldade, de tribulação, de angústia. E eu, pesquisando, lendo alguma coisa, eu vi assim que aqui 3 situações poderiam estar incomodando ele. Um contexto dessas 3 situações: a perseguição de Saul, a perseguição do seu filho Absalão, ou uma enfermidade. Nós vamos ver lá no Salmo 30, onde ele fala alguma coisa nesse sentido. Alguns teólogos, eles não falam exatamente o que estava acontecendo, mas aqui eu trouxe 3 situações a qual ele estava vivendo, estava passando. E nesse momento em que ele fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Quando eu meditava, ontem eu compartilhava, até no discipulado, muitas vezes nós temos a impressão que Deus não está ouvindo. Deus não está ouvindo. Pela situação que muitas vezes nós podemos estar vivendo. Aqui, nesse primeiro momento em que Davi começa a fazer esses questionamentos, essas perguntas, nós percebemos alguém que, um momento até de um balançar, assim como eu falava, dando o meu testemunho, até quando estará acontecendo isso comigo? Até quando a minha família vai ter tanta dificuldade? Até quando eu vou estar numa situação financeira difícil? Até quando essa sequência de enfermidade, uma pessoa fica enferma, outra sara, de repente outra, e essa situação, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Parece que Deus está em silêncio. Depois ele continua: até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Quem já não se colocou, não se encontrou numa situação dessa? Se eu pedisse para levantar a mão, de repente todos ou alguns, eu seria uma dessas pessoas a levantar. Sim, já me encontrei nessa situação. Muitas vezes é um período em que, às vezes, Deus permite que nós passemos por algumas situações. Quando meditava aqui, me vinha Jó, na sua caminhada, as aflições que ele passou, as tribulações, toda a situação da vida dele, ao qual ele perde tudo. Depois, no final, há uma restauração de tudo. A família dele, a esposa dele até se coloca contra, se levanta e fala para que ele peça a morte e tudo mais, não entendendo. Mas nós vamos ver que é algo em que Deus está realizando na vida dele, na casa dele, na família dele. Depois, no final, ele tem resposta, sim, através da restituição, a restauração. E ele permanece fiel, não desanima, não desiste. Quantas pessoas têm passado por um momento difícil, dá aquela balançada e se afastam? Muitas pessoas vão responder, vão dar uma resposta de um jeito ou de outro. Alguns naquele momento que se levanta uma tribulação, uma dificuldade, até está caminhando na igreja e fala: mas não dá certo, não acontece nada, vou abandonar tudo, porque não está dando resposta. Eu lembro assim que no início da minha caminhada, passei uma dificuldade muito grande, até financeira.
já tendo um salário razoável, e eu não conseguia sair daquela situação. Em alguns momentos eu falava assim, já que já estou meio que embolado mesmo, então não vou nem esquentar a cabeça, e me afastava. Ia buscar outros caminhos, ia buscar outras coisas, caía no vício em que eu tinha uma fraqueza, pela graça de Deus fui liberto. Eu vou fazer isso porque só assim eu tenho um momento de alegria, de prazer, e esqueço o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Cada pessoa vai ter uma maneira que vai corresponder, muitas vezes, à situação que está vivendo. Alguns, muitas vezes, já que está assim, eu vou dobrar o joelho, vou me colocar na presença de Deus e vou continuar, vou perseverar, porque eu sei que nós servimos um Deus grande e que vai me dar a vitória, e vai perseverar, e sabe que vai passar. E parece algo estranho, porque quando você fala o teu sim, assume a tua caminhada, eu quero, é Deus que é o Senhor da minha vida, é o meu Pai, eu quero continuar nessa caminhada, parece que se levanta algumas situações para tentar te tirar da direção. Não sei se é só comigo, mas já aconteceu isso. Eu lembro que um tempo que há muitos anos atrás, porque pela graça de Deus fui curado, liberto, estamos aí. Claro que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu sei que longe da presença de Deus eu vou enfraquecer. Eu estava meditando esses dias a respeito de membros e corpo, né? Se eu saio, se Jesus é cabeça, nós somos os membros desse corpo, se eu saio fora do corpo, vai parar de circular o sangue, o oxigênio, né, que está caminhando no corpo, e vai morrer, vai apodrecer. Então eu preciso estar nesse corpo inserindo, eu preciso estar caminhando. Algumas pessoas, às vezes, até não vão trazer uma resposta meio que insignificante, sem sentido, não vai tomar uma posição. Aqui eu vejo que Davi, ele começa a falar dessa situação em que ele está vivendo. Versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Quando eu estava preparando, é interessante que você começa a sentir algumas coisas em que as pessoas estão sentindo. Não sei se você entende isso que eu estou falando. Mas por quê? Porque Deus permite que você sinta a angústia daqueles que estão vivendo na sua alma, momento de luta interior, grito interior. De repente você que está aqui, você que está na sua casa, tem gritado, há um grito interior dentro de você, você está esperando, aguardando alguma coisa, uma resposta de Deus. Mas Deus é fiel. Ele sabe o que eu estou vivendo e o que você está vivendo. Por mais que a gente perceba assim, de repente que parece que Deus está em silêncio, mas Deus, Ele não está ausente. Deus pode estar em silêncio, assim como foi na vida de Jó, assim nesse momento aqui de Davi. Parece que ele está em silêncio, parece que não tem resposta, parece que a tua oração não passa do teto, não está alcançando a Deus. Mas Deus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não deixa de trabalhar. Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Algo por detrás de tudo isso que nós estamos passando, talvez temos passado, Deus está preparando para algo muito maior. Deus está nos fortalecendo. Eu vejo assim, essa comunidade aqui, Deus está preparando. Se você tem percebido... eu diria assim, se está tudo ok, se está mil maravilhas, desconfie. Desconfie, porque você não está incomodando.
Se está tudo ok, desconfie. Sim, o inimigo não pode nos tocar. Sim, não pode. Mas ele vai fazer um barulho, ele vai tentar chacoalhar, ele vai tentar incomodar, ele vai tentar tirar do caminho, daquilo que Deus quer realizar. Eu já vejo sinais nessa comunidade, do que Deus quer realizar nessa comunidade, do que Deus vai realizar nessa comunidade. E eu convido você a tomar posse. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim, pode aparecer que Deus está em silêncio, mas Ele não está ausente. Ele está atento à minha vida, à tua vida. O que você tem vivido? O que você tem passado? Você que talvez tenha tido vontade de dar um grito alto, assim como Davi: dentro de mim a minha alma, até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Fala o Senhor. Oração de fé. Enquanto eu meditava também, nós vamos ver no livro de Abacuque, aonde ali o profeta, sabendo que os assírios, a dominação ali, o povo, a perseguição, a política, a opressão que eles estariam vivendo, como o povo estava, naquele momento ali também, o profeta ele começa a falar com Deus. E ele fala da situação para Deus, o que aquele povo vai sofrer, está sofrendo, e ele começa a dialogar e falar para Deus, apresentar a Deus, orar a Deus. Mas nós vemos que também ali parece que Deus está em silêncio. E de repente vem uma resposta que os inimigos ali vão tomar aquele local e eles vão passar por uma luta muito grande, uma dificuldade. E ali naquela situação, começa a se levantar muitas coisas sobre aquele povo. E quando eu meditava no livro de Abacuque, eu também percebia que nós estamos vivendo isso. Eu diria a nossa nação. Parece que o certo é errado, o errado é certo. A opressão que está, pessoas perseguidas. Mas tinha um propósito ali também. Deus preparando todo aquele povo ali, toda aquela situação. No capítulo 2 de Abacuque, nos fala assim: por-me-ei minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
Assim como o vinho é enganado, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa palavra aqui, a qual está no Novo Testamento também, o justo viverá pela fé. Aqui, sabendo de toda a perseguição, de tudo o que está acontecendo com esse povo, está lá em Hebreus 10:38. Que bom saber que nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui nesse livro a perseguição do povo, o profeta que não entende o silêncio de Deus e de repente Deus fala que eles vão ser trabalhados, vão ser tratados pelos caldeus. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Talvez tenha se levantado uma situação sobre a tua vida. Você tem gritado, tem orado, parece que não tem chego até Deus a tua oração. Mas Deus não está ausente. Eu convido nesse momento, se você pode, feche teus olhos por um instante. E vai orando a Deus. Você que está aqui, você que está na sua casa. Qual é o grito que você tem dado? O que você tem falado? Como você tem orado a Deus? Assim como Davi, até quando estarei relutando dentro de minha alma? O versículo 1 e o 2, como que perguntas: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E aqui como que uma oração, ele pedindo que Deus atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. E eu convido você, Deus não está ausente, está olhando a minha situação e a tua. Fala a Ele, atenta para mim, Senhor. E Ele está olhando. Ele está atento, não está ausente. Senhor Pai amado, aqui está teus filhos, no nome de Jesus. Quantos e quantos, Senhor, têm gritado? Quantos e quantos, Senhor, têm muitas vezes até sentido fraqueza, Senhor? Dificuldade de perseverar, que essa palavra esteja alcançando, Senhor, vidas a qual estão acompanhando esse culto, ó Pai. Pessoas a qual não encontram mais força, Senhor. Não conseguem te buscar, Senhor. Senhor, Pai amado, que a Tua mão esteja alcançando essas vidas, Senhor, tocando, fortalecendo e falando a esse coração, a esses corações. Você não está só. Não estou ausente da tua vida. Existe um projeto, existe um propósito. Sim, ó Pai, no nome de Jesus, cura, Senhor. Toca, Senhor, liberta, Senhor. Que cada pessoa possa falar, Senhor, seu coração, o que o Paulo falou, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido.
Paulo é um exemplo, Senhor, de luta, de perseverança, perseguição. Nós sabemos que ele terminou seus dias aos olhos humanos, Senhor, talvez cheio de luta, de dificuldade, mas ele tinha certeza para onde ele ia e quem ele cria. Estava crendo. Sim, Senhor, pedimos, Senhor, derrama, Senhor, fortalece a fé de muitos aqui. Nós sabemos que a fé é como, eu costumo dizer, é como se fosse um músculo, Senhor. Precisamos exercitar, Senhor. Exercitar a nossa fé, Senhor. Essa caminhada de 7 anos, Senhor, foi exercício para a minha fé, Senhor. E eu sei, ó Pai, que longe da Tua presença não consigo vencer. Não consigo ser vencedor, Senhor. Mas junto de Ti, do Teu Espírito, Senhor, nós conseguimos perseverar e nos tornar vencedores. Convido já o Ministério de Louvor. Convido você, Romanos 8:37, se puder colocar lá para nós. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Está aí, em todas as coisas que você tem vivido, tem passado, eu e você somos mais que vencedores. Então fala a pessoa que está ao teu lado, você é mais que um vencedor, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Filipenses 1:28. Filipenses 1:28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Se coloca em pé nesse momento, meu irmão. Feche teus olhos, vai agradecendo a Deus, vai falando com Ele. Obrigado, Pai, por esse tempo, esse momento, Senhor, na Sua presença, Senhor. E essa palavra, ela termina os últimos versículos, o próprio Davi falando assim: no tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A certeza de Davi, por mais que na oração dele, ele no início fala ali, faz essas perguntas: até quando, até quando, até quando? Fala de sentimento na alma, de tristeza no coração, mas no final ele nos mostra e fala assim: no tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu e você, quem muitas vezes não balançou em algum momento? Aqui Davi mostra também, nesse primeiro momento, mas ele termina com a convicção de um Deus Todo-Poderoso: confio na Tua graça, na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Feche teus olhos, adora o Senhor, louva a Ele, todo o teu coração.